Graças e paz, igreja, amém? Quantos são felizes com Jesus? Eu quero ver você levantar a mão também, igual a minha esposa viu aqui. Glória a Deus. Agora que você levantou a mão, eu quero pedir também que você fique de pé se você está feliz com Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 27, versículo 11. Mateus 27, versículo 11, já colocaram aqui na tela, eu queria ouvir as Bíblias folheando, mas se você achou, faz um barulho de crente aí bem alto, por favor. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, acompanhem comigo. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual destes vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou ao governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam ele: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifique-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto: crucifique-o, crucifique-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Só até aí. Feche sua Bíblia. Eu quero te convidar a fazer mais uma oração comigo e adorar o Senhor por mais um breve momento, por favor. Pai, nós estamos aqui nesse lugar sedentos da Tua Palavra, nós amamos a Tua presença e a Tua presença nos atrai. Jesus, toma em Tuas mãos, cativa a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo venha trazer revelações para as nossas vidas, Senhor. E que essa noite venha ser marcada como uma noite de mudança de trajetória, de mudança de caminho, de encontro com o Senhor. Eu agora repreendendo todo espírito contrário que tenta tirar a atenção de cada um que está aqui, porque tudo que é feito aqui, Jesus, é para que o Teu nome seja glorificado. Então o Teu Espírito Santo é o único que tem liberdade aqui. Pai, nós honramos o Teu nome nessa noite. Se há algum crente aqui cheio do Teu Espírito Santo, começa a tocar agora para que ele entre comigo nessa batalha de oração. Pai, em nome de Jesus, começa a tocar os intercessores, os ministros de dança, ministros de louvor, os obreiros dessa casa, os crentes batizados pelo Teu Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito, o Senhor tem liberdade aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, acende a luz. Qual é a maior prova de amor que você já recebeu? Qual é a maior prova de amor que você já ofertou para alguém? Qual é a maior prova de amor que você já viu alguém fazendo? Eu te pergunto nessa noite. Sabe, a gente se impressiona muitas vezes com coisas tão bonitas que a gente vê. Por exemplo, é cultural, para quem pode e tem dinheiro, pedir a mão da sua amada em casamento em frente à Torre Eiffel. O homem se ajoelha, abre uma caixa e ali dentro daquela caixa tem uma aliança, e é bonito demais todo aquele cenário,
toda a atmosfera daquela cidade. Quem já foi lá sabe que é bonito. Eu estou falando assim, parece que eu até fui, mas nunca fui não, mas eu sei quem foi, já falou comigo. Todo aquele ambiente, quão romântico isso é, quão bonito isso é. A gente fala, uau, que coisa mais linda, é esse amor. Ou então quando a gente vê, esse é mais fácil para a gente, quando a gente vê um casal lá em Pedra Azul postando aquele almoço com a pedra assim aos fundos, todo mundo bem arrumado, agasalhado, e fica muito bonito na fala, uau, que coisa linda, eles estão vivendo o amor. E a gente acha que amor é isso. Sabe de uma coisa, querido? Não escandaliza com o que eu vou dizer, mas você pode procurar na Bíblia, você não vai encontrar Deus falando para ninguém, eu te amo. Embora é verdade que nós vamos ter palavras dizendo assim, por amor a vós, ou então Deus amou o mundo de tal maneira, mas nós nunca vamos ouvir a voz de Deus falando assim, eu amo você. Não tem, porque o amor, ele não é uma expressão do nosso vocabulário, o amor é uma atitude. Nós estamos sentimentalizando o amor. Tudo agora é amor. Até o morango agora é do amor, irmãos. Eu amo o meu animal. Eu amo o meu hobby. Eu amo o esporte que eu pratico. Nós estamos confundindo amor com afeição. Nós estamos confundindo amor com algo que nos agrada. Nós estamos confundindo o amor com algo que nós apreciamos. Mas o amor de verdade, o amor é suor, é sangue, é lágrima, é renúncia. A gente não prova que a gente ama o nosso cônjuge quando a gente está bem fazendo, quando tudo está bem. A gente prova que a gente ama nos momentos difíceis. A minha esposa me ama, porque pensa numa mulher que passa um momento difícil. Quando eu saí do hospital, ela falou bem assim, eu estou me sentindo essas pessoas que compram um carro com defeito. Você é tão bonitinho, mas por dentro o motor está dando PT. Desse jeito ela falou. Mas estava lá comigo o tempo todo. Não vai largar não, tá, filha? É para o resto da vida. Mas nós sentimentalizamos o amor. Embora Deus nunca tenha falado, eu te amo, a expressão máxima do amor de Deus, nós vemos em Jesus Cristo e esse crucificado. A questão toda é que às vezes, eu sou muito pecador. E eu tenho certeza que não acontece com vocês não, é só comigo que sou pecador. Em algumas estações da minha vida, em alguns momentos, acontecem algumas coisas que eu falo, será que Deus me ama? Não acontece com ninguém aqui não, né? É só comigo, né? Que aqui é todo mundo crente, o pecador aqui sou eu. E tem hora que vem essas dúvidas no nosso coração, será que Deus me ama? É interessante que Jesus sabia que isso ia acontecer, por isso que ele deixa um memorial. Fazer isso em memória de mim, para vocês se lembrarem do amor do Pai derramado na cruz pela minha e a sua vida. O amor tem um nome, o amor tem um ato. Quinta-feira, a última ceia. Jesus está com seus discípulos. Judas sai para o trair. Jesus então, depois de ceiar e passar várias instruções para os seus discípulos, ele muda agora, ele ressignifica o que era Páscoa. Agora não é mais o cordeiro que vocês vão comer para celebrar, é o pão que representa o meu corpo dilacerado na cruz. Agora vocês vão tomar o vinho, que esse vinho será vertido por amor de vós, para uma nova aliança, um novo concerto que eu vou ter daqui para frente. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, e ele sai daquela mesa e vai para o monte orar, e a palavra diz que ele vai
adorando ao Senhor e cantando louvores, mesmo sabendo do que ia acontecer. E a gente só quer adorar, a gente só quer louvar, a gente só quer agradecer quando tudo está bem. Quando parece que as coisas vão mal, a primeira coisa que a gente faz é fechar a nossa boca. Como que eu vou adorar nesse momento? E Jesus estava me ensinando, eu estou indo para a cruz, mas eu estou indo adorando a Deus. Você conhece a história? Jesus, ele vai então no monte, ele faz uma separação, ele chama os 3 mais próximos. E esses 3 mais próximos, ele deixa mais um tempo e dá mais um espaço e vai para um lugar chamado Getsemane, prensa de oliveira. E naquele momento Jesus, ele ora, ele faz uma oração conhecida, que eu e você sabemos. Ele fala assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Jesus está falando assim: Pai, se der, não deixe que eu passe por isso. Mas presta atenção uma coisa, quando a gente continua lendo a respeito da prisão de Jesus, do sofrimento dele, dos açoites, do espancamento, até o momento que ele for crucificado, Jesus, ele não reclama em nenhum momento. Apenas um momento, Jesus, ele abre a boca para fazer algo parecido com reclamar, que não era reclamar. Quando na cruz, ele olha para o céu e fala: Deus meu, por que me abandonaste? Presta atenção que ele não reclama dos açoites, ele não reclama quando ele é espancado, ele não reclama quando ele é perfurado. A constatação de dor de Jesus é quando ele se sentiu separado de Deus. Quando ele está orando no Getsemane, a dor que ele estava já prevendo que era carregar não era dor física, mas a dor de experimentar algo que ele nunca havia experimentado até então: ficar separado de Deus. E você sabe muito bem, assim como eu, por que ele precisou ficar separado de Deus naquele momento. Porque quando Jesus estava na cruz, estava sobre ele o meu e o seu pecado, os nossos dramas, os nossos dilemas, as nossas dores, as nossas doenças estavam sobre Jesus. Embora o amor do Deus Pai quisesse estar ali com ele, a justiça do Pai impedia, porque não tem como Deus estar no mesmo lugar onde o pecado é abundante. Deus olha para Jesus na cruz, ele não vê Jesus, ele vê o nosso pecado, para que hoje, quando olhar para mim e para você, ele não veja o meu, o seu pecado, mas veja o sangue de Jesus derramado na cruz. Quer prova de amor maior? Você não precisa. Por isso que nós precisamos relembrar. Quando eu me senti, eu não sou amado por Deus, eu sou, porque ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz no meu lugar. Pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar. E agora Jesus está lá no texto que a gente leu. Ele vai ser julgado. Em outro evangelho vai dizer que Pilatos tenta mandar ele para Herodes. Herodes devolve ele para Pilatos. Ninguém queria julgar. Sabia que ele era inocente. Ele tinha o poder ali de soltar Jesus, sim ou não? Mas não era ele que ele definia. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmão. E ele faz algo, ele lava as mãos. E sabe o que significa lavar a mão? Lavar a mão significa ser indiferente. Por exemplo, eu lavo as mãos para esse fulano, para mim tanto faz. Pilatos está fazendo isso, eu estou lavando as mãos, eu sou inocente, eu estou lavando as mãos. E a pergunta que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite é: será que nós também não temos sido indiferentes com o sacrifício de Jesus, com o sofrimento de Jesus nas nossas vidas? E agora eu vou começar a pregar em nome de Jesus. Brincadeira, estou pregando desde o começo. Nós somos indiferentes com o sacrifício de Jesus quando nós escolhemos deliberativamente viver uma vida pecaminosa. No culto de sexta,
Sabe, quando nós escolhemos, sabemos dos nossos erros e nós não queremos mudar. A Bíblia vai dizer em Gálatas, quando nós fazemos isso, nós estamos crucificando Jesus de novo. Sabe como eu sei que o meu comportamento não agrada a Deus e eu continuo fazendo? É como se eu pegasse a mão de Jesus, colocasse na cruz, viesse com o prego e pregasse novamente. É como se eu pegasse a coroa dele de espinho e fizesse feito. A coroa foi feita menor que a cabeça dele, porque a palavra de Deus vai dizer que eles pegaram um caniço de cana e começaram a bater para que a coroa fosse enficada na cabeça dele, porque não cabia. Quando a gente é indiferente a esse ponto, é isso que nós estamos fazendo de novo. Jesus estava no madeiro, irmão. Ele teve sede. Ele pediu água. O que a Bíblia diz? Que os soldados pegaram uma esponja com vinagre e deram para ele beber. Você imagina por que tem uma esponja com vinagre ali? Você sabe para que era usada uma esponja com vinagre? Vou falar para você, esponja com vinagre era o papel higiênico da época. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? E a gente fala aqui, e a gente se emociona. A gente vê o filme Paixão de Cristo, a gente se emociona. O pastor vem aqui, libera uma palavra, mexe com a gente, e a gente sai e quer continuar com a mesma vida. Não! Isso é lavar as mãos diante do sacrifício do Senhor. A graça, ela não só me salva, mas ela também me transforma. Paulo vai dizer isso. Eu não recebo Jesus apenas como Salvador, eu recebo Ele também como meu Senhor. E a partir de agora, eu vou andar conforme a vontade do meu Senhor. A graça que te alcança também te habilita a viver diferente. Você não é mais escravo do pecado. Jesus morreu naquela cruz, te perdoou e te fez livre. Você não precisa mais viver da forma como você está vivendo. Como eu estou vivendo, meu Deus, quantas coisas eu preciso mudar. Quanto do meu caráter precisa ser transformado por Jesus Cristo. E eu só vou conseguir isso voltando os meus olhos para Jesus, para a cruz, e entendendo que o sacrifício dele foi real na minha vida. E ele é real na sua vida. Nós lavamos a mão. Nós somos indiferentes quando não quero viver o propósito de Deus para mim. Quantos chamados, quantos ministérios, quantos trabalhos que estão deixando de ser feitos, porque a gente esquece do que Jesus fez na cruz. O meu líder falou algo comigo que eu não gostei. Eu estou decepcionado com alguém daquela igreja. Eu não estou bem mais por causa disso, daquilo. Eu tenho medo de fracassar, de dar errado. É melhor eu ficar parado aqui do jeito que eu estou. É melhor eu não me envolver com a obra do Senhor. É melhor eu ficar sentadinho na minha casa e não aperfeiçoar o meu chamado. É muito mais fácil. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo quando o meu líder me propõe para fazer algo. Eu sou inseguro. Isso é lavar as mãos diante do sacrifício de Jesus. Porque se eu olho para Jesus na cruz, eu falo, não, por causa desse amor que me alcançou, eu vou cumprir o propósito dele na minha vida. Quantos aqui sabem que até semana passada eu estava internado na UTI? Grande parte, né? Ontem teve um treinamento na minha empresa. Eu trabalhei durante muito tempo com uma pessoa, com uma irmã da igreja católica, uma irmã. Não escandalize, mais crente que muito crente. E ela chegou para mim e falou bem assim: você precisa se cuidar. Escuta isso. Eu falei, não, vou me cuidar. Só não briga comigo não, que está todo mundo brigando comigo. Porque eu fui parar no UTI porque eu fiquei uma semana sem tomar meus remédios, tá, irmão? Então, vocês entenderam o contexto. Eu falei, não briga comigo não. Minha esposa brigou comigo, meu filho brigou comigo, meus pastores brigam comigo, o médico brigou comigo, a enfermeira brigou comigo, até a visitante do outro cara que estava no hospital brigou comigo. Não precisa brigar comigo, tá bom. Ela falou, não, você precisa se cuidar, porque você precisa transformar muitas vidas ainda. E ela começou a me lembrar algumas coisas que a gente às vezes esquece. Você lembra de fulano de tal? Quando nós trabalhávamos junto, como ele era,
como ele chegou destruído. E eu lembro que um tempo atrás, há uns anos atrás, eu vi uma foto sua pregando numa igreja que ele estava. Eu falei, cara, é mesmo? Então você precisa transformar mais vidas? Você precisa alcançar mais vidas. Porque assim como a Regi falou, o Senhor, Ele conta comigo e com você para fazer aquilo que Ele já está fazendo. Ele poderia fazer sozinho, sim, mas Ele nos deu o privilégio de ser co-participante dEle nessa obra. E eu não estou falando apenas de obra física, eu estou falando da implantação, da manifestação, do avivamento, de tudo que nós temos para viver, eu creio, nessa região 7 de Cariacica. Você foi chamado para isso. E ficar sentado na sua casa esperando que os outros façam é lavar as mãos diante do sacrifício que também foi por você. Eu não quero tocar mais, estou triste, deixa de ser feio. Misericórdia, faz o rosto bonito e vem cantar aqui. Eu não quero mais fazer visita. Por quê? Porque o pastor Jardel falou bravo comigo. Não foi o pastor Jardel que estava na cruz, não foi, Jesus, Ele que morreu por mim, por você. Nós lavamos a mão, nós somos indiferentes quando nós não queremos cumprir o propósito de Jesus na nossa vida. Nós também lavamos a mão, somos indiferentes quando nós não amamos o nosso próximo, sabia disso? A palavra diz assim, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como posso amar a Deus que eu não vejo? Uma fé sem obra, ela é morta. Muito embora, uma obra sem amor é hipocrisia. Se eu digo que tenho fé e eu não tenho obra, a minha fé é morta. Mas também se eu faço a obra sem amor, só como uma moeda de troca, se eu faço a obra sem me relacionar com Jesus, não vai adiantar de nada, é hipocrisia, porque no último dia, quando eu chegar no julgamento, o Senhor vai olhar, você vai falar assim, Deus, eu fiz tantas coisas, eu operei milagres, eu ofertei, eu cuidei, e o Senhor vai falar assim, mas você não teve relacionamento comigo, eu não sei qual é o seu nome, eu não te conheço, apartai-vos de mim. A fé, ela é carregada de obra, e a obra é carregada de relacionamento com Deus, amém? Deu para entender essa parte? Essa semana também, estou cheio de testemunho para encaixar. Eu recebi uma mensagem de um homem que, por um tempo, ele cuidou de mim, ele me pastoreou, e ele se perdeu, ele desviou, e ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que estava precisando, estava num momento de vulnerabilidade, e precisava de alimento. Eu fiquei desesperado com aquilo, porque aquilo mexeu comigo. Eu lembro daquele homem, quando ele pegava o microfone e pregava a palavra do Senhor. E eu fiquei desesperado, e era final de mês, não tinha nada lá em casa. Eu falei, Regi, eu preciso pegar alguma coisa aqui. Ela falou assim, não sei o que você vai pegar, mas se tiver aí, você pega. Peguei algumas coisas, fui acionando alguns grupos, entrei em contato com o Nil, que é da ação social. Falei, me ajuda nessa situação. E aí, com umas 2 horas, eu já estava com uma compra já praticamente pronta na minha mesa. Levei para esse homem e falei bem assim, amanhã eu vou conseguir uma cesta básica para você poder passar por mais tempo, mas isso aqui vai te suprir por esse tempo. Escute isso. O Nil já tinha acionado o pessoal da ação social, e na minha cabeça era, suprir para hoje, vou dar uma cesta, e tá tudo bem, fiz a minha parte. Estava indo para a célula, foi na terça-feira isso. Estava indo para a célula. Vou falar, o Felipe, faz assim, Felipe. O Felipe mandou uma mensagem para mim falando assim, pastor, eu estou aqui no supermercado e eu vou comprar algumas coisas para ajudar lá. Eu falei, então você faz o seguinte, compra, que depois o que eu iria comprar, eu levo para doação na ceia. Eu falei, você vai participar da célula? Ele falou, não vou participar porque eu estou muito atarefado, e tenho que chegar em casa e fazer outras coisas. Na célula ele me liga, eu desço, e eu falei, onde que está a cesta? Ele está aqui. Quando eu fui olhar o carro, tinha, presta atenção nisso, é para dar glória a Deus, tinha uma cesta
tinha carne, tinha produtos de limpeza, tinha produto de higiene, tinha biscoito, tinha fruta, tinha tudo do bom e do melhor. Dá uma glória a Deus aí. Isso é andar a segunda milha, querido. Porque eu achei que se eu cumprisse meu básico ali, vou dar a minha cestinha, estava bom. Não, mas eu fui constrangido por um amor. E ele não fez isso porque ele viu o homem que estava necessitando, não. É porque ele sabe do que Jesus Cristo fez na vida dele. Indiferença é lavar as mãos enquanto o outro sangra. Nós lavamos as nossas mãos e somos indiferentes também quando nós não aceitamos os sacrifícios de Jesus que foi por mim e por você. A gente acha que Jesus ama todo mundo, menos tem hora que a gente faz isso. Tem hora que a gente não entende. Tem hora que a gente não sabe, não consegue compreender essa graça e é impossível compreender. Deixa eu falar, não tenta compreender a graça, apenas receba ela. Não tente compreender o amor de Deus, apenas receba Ele, porque Ele te ama. E a gente pensa assim, mas eu já pequei, eu já errei, eu já falei tantas vezes. Ele continua te amando e é por isso que você está aqui nessa noite. Na verdade você está num ambiente onde todo mundo reconhece que carece desse amor e dessa misericórdia. Ninguém aqui se vê como certinho, como perfeitinho, não. Nós somos carentes dessa misericórdia, nós aprendemos a receber desse amor. Mas nós já falamos, já pequei demais, não tem mais jeito. Às vezes a gente fala assim, eu falo para Deus, eu não vou errar, e passa mais um tempo e eu erro de novo. Meu Deus, é só comigo isso, né? Com os glória a Deus que é muito crente aqui. E Satanás, ele vai jogar isso. Ele vai falar assim, não, esse amor não é para você. Não foi por causa de você, porque você erra e erra de novo. Mas todas as vezes quando nós levantamos e nós respiramos, a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas, Ele nos dá uma nova chance. Se tem alguém que dá chance para o ser humano, é Deus. Se tem alguém que dá chance para mim e para você, é o Senhor. A cada manhã se renova a chance de ser transformado por esse amor. Sabe quando Jesus estava lá no Getsêmani, como foi falado? Ele soa sangue. Ele ora pedindo para que fosse passado aquele cálice. Ele sabia exatamente quem era você. Ele conhecia todas as suas dificuldades. Ele sabia exatamente aonde você iria tropeçar. Mas em nenhum momento vai dizer, por causa desse pecado, por causa dessa falha do meu filho, eu não vou morrer. Não. Em todo o tempo Ele ainda escolheu morrer por mim e por você, simplesmente porque Ele te ama. Ele te ama. Gálatas vai dizer bem assim que nós estamos crucificados com Cristo. A gente pode entender de duas formas. A primeira forma é, nós agora não vivemos mais a nossa vida. Nós vivemos a vida de Cristo em nós. Outra forma de entender também é saber, como eu falei, que os nossos pecados estavam com Jesus naquela cruz. E olha que interessante, eu já vou pedir para o louvor subir. Eu tenho 5 minutos. Está crucificado, Jesus estava crucificado na cruz. A Bíblia vai dizer bem assim, que ele olha para baixo, e está João, Maria e Maria Madalena ali. E ele fala para João bem assim, essa aí é sua mãe. E fala para Maria, Maria, mulher, eis aí o teu filho. Ele olha para baixo. Ele olha para o lado e fala bem assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele olha para o céu e fala, Pai, ao Senhor te entrego o meu espírito. Presta atenção, ele olha para baixo. Ele olha para frente também. E fala assim, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele olha para baixo, ele olha para frente, ele olha para o lado, ele olha para cima. Só tem um lugar na cruz que não tem como olhar.
quando nós estamos crucificados com Cristo, é impossível olhar para trás. Jesus te chama nessa noite para você não olhar mais para trás, porque estão sendo feitas todas as coisas novas na sua vida. Há uma novidade de vida para você. Aquilo que passou vai ficar para trás. É uma coisa linda no Senhor. É que Ele esquece. Um Alzheimer santo. A Bíblia vai dizer que Ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Ele não está interessado no que você fez, no que você faz. Ele está interessado daqui para frente, como nós iremos nos comportar diante desse amor manifesto na cruz. Adão, ele peca no jardim. Deus, ele vem. E como é que Deus fala para Adão? Pecador, pecador. Desobediente, desobediente. É assim que Deus chama Adão? Ele chama pelo nome. Ainda que o mundo, ainda que as consequências podem te chamar por aquilo que você já fez, Deus, ele nunca vai te chamar pelo seu pecado. Ele vai te chamar pelo seu nome. Lembrei de algo aqui. O pecado, ele nos aprisiona. Antigamente, e o pecado nos faz escravo. Antigamente, quando alguém era escravo, a orelha dessa pessoa era furada. Furava a orelha dessa pessoa. Mas no 7º ano, essa pessoa recebia, então, ela era jubilada, era livre, porém a orelha continuava furada. Então, quando ela chegava para trabalhar em algum outro lugar, o dono do campo podia olhar para ela e dizer assim: mas sua orelha é furada, você é escravo. Então ele precisava apresentar uma carta, um documento, para comprovar que ele não era mais escravo. E sabe o que é interessante? O que vinha escrito naquela carta? Uma palavra muito conhecida, que você crente conhece. Vinha escrito bem assim: Tetelestai. Quer dizer, está consumado, que está pago. E Jesus na cruz, ele grita: está pago, está consumado, você não deve mais nada. O diabo pode vir te cobrar, mas foi pago lá na cruz. Não, 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 você não deve mais nada. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo, por favor. Hoje é a noite que nós lembramos. E a palavra dele vai dizer bem assim: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Porque ele vai vir. Porque naquela cruz Jesus morreu, irmão. E foi terrível a morte dele. Açoite significa 40 menos 1 de chibatada. Os chicotes eram 3 tiras de couro. Em cada ponta dessas tiras tinha ali ossos, metal. E à medida que Jesus era chicoteado, pedaço da sua carne era arrancada. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 35, 36. Nas últimas, não tinha mais carne. Provavelmente as costelas estavam expostas ali. O sangue era derramado. Uma dor a qual eu e você não precisamos experimentar. Para zombarem de Jesus, eles colocam um manto, dizendo: você não é o rei, então toma um manto. Imagina aquele tecido colando naquela carne viva. E fica uma cruz de espinhos na cabeça dele. Ele tem que caminhar agora até um lugar chamado Calvário. A gente acha bonito as demonstrações de amor que são em frente
uma torre Eiffel, lugares, há cenários bonitos, mas esse monte ele era feio, esquisito, tinha um formato de caveira. Ele tenta levar então o seu madeiro, mas os soldados percebem que ele não ia aguentar, porque a noite toda, com fome e com sede, ele foi machucado, ferido. Chamam um homem chamado Simão para ajudar ele a carregar a cruz. Na noite anterior, um Simão nega ele. Na manhã seguinte, um Simão ajuda a carregar a cruz. Ele passa aquele tempo então, suspende ele na cruz, e a cruz não era para ele. Já estava preparado para o outro bandido, para Barrabás, que era muito maior que ele. A Bíblia vai dizer então que eles pregam um prego numa mão, e a outra mão não vai até o local onde o prego poderia ser pregado. Então precisam esticar ele. A mão que estava sendo crucificada agora também é rasgada. Em nenhum momento ele reclamou. Em nenhum momento ele falou. Cristo demonstrou a maior expressão de amor que eu e você podemos receber. Ele morre na cruz, querido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós adoramos esse Cristo vivo, e ele vai voltar. Enquanto ele não volta, nós temos essa oportunidade de receber desse amor, de ser transformado por essa graça. Mas vai chegar um momento que essa oportunidade vai passar. E a pergunta que eu faço é: diante disso, como nós temos nos posicionado? Será que eu lavo a minha mão e eu estou indiferente para isso? Ou será que de fato eu tenho entregado, devolvido o amor que ele merece? Nós vamos continuar pecando, irmão, de forma involuntária. Isso deve trazer para nós um constrangimento, um arrependimento. Mas o Senhor, ele merece uma vida de devoção, de santidade, de busca a ele por aquilo que ele fez por mim e pela sua vida. Eu quero te convidar a adorar esse Deus que te amou, que te escolheu e que te alcançou, em nome de Jesus.